Nessa aula a gente vai ver o conceito de funções novamente. Ao contrário da primeira aula em que a gente definiu funções bem superficialmente e a gente se preocupou muito mais em como usar, nessa aula a gente vai estar preocupado em como fazer funções, em como determinar que funções são necessárias no nosso programa. Uma coisa importante é perceber que funções têm o papel de proporcionar para a gente abstrações para nos permitir controlar programas grandes, né? A complexidade de programas. Normalmente, em computação, tudo que a gente faz para simplificar, para facilitar a compreensão de um programa, é aplicar o conceito de abstração, né? Ela é usada, como está definido aí, ela é usada para fatorar e eliminar detalhes, de maneira que a gente possa se concentrar em um conjunto menor de conceitos em cada momento, e isolar os conceitos uns dos outros, de maneira que a gente consiga realmente administrar a complexidade de um programa muito grande. Uma dessas formas de abstração é a chamada abstração funcional, que se concretiza exatamente em produzir funções para separar pedaços do programa. Esses pedaços são trechos de código, como o resto do programa já é, mas eles têm um nome e uma responsabilidade, uma tarefa muito bem definida e que atende ao restante do código. Então, esse é o papel da abstração funcional. Na prática, ela permite a gente manter o código bem simples e fácil de entender, porque a gente, em vez de administrar um único pedaço de código que tem muitas responsabilidades, a gente prefere administrar dois pedaços de código que se relacionam de uma forma bem específica e em que cada um dos pedaços, né, cada uma das partes, tem um conjunto menor de responsabilidades e de conceitos com que lidar. A parte importante, a lição que a gente deve ter em mente para fazer bons programas é que os programas não devem ser entendidos somente pelos computadores, mas principalmente pelos programadores. Então, quando a gente escreve os programas, a gente deve estar sempre focando em fazer um programa fácil de ser entendido, de ser mantido, de ser evoluído. Vamos dar um exemplo concreto. O que é que faz esse programa? Pense um pouco sobre o que esse programa faz. Se você puder, dê um pause no vídeo e pense, leia o programa com um pouco de detalhe e me diga o que é que esse programa faz do ponto de vista do usuário dele. Se eu rodar esse programa, o que é que eu, usuário do programa, devo perceber? O que é que ele faz? Muito bem. O programa é grande, né? Ele, apesar de não ser um programa realmente grande e complexo, ele é grande o suficiente, ele tem um número de linhas suficientemente grande para obscurecer qual é o objetivo principal do programa. Só a título de exemplo, a gente vai comparar esse programa com esse outro, que faz exatamente o mesmo. Esses dois programas fazem a mesma coisa, acredite. E por que esse é tão menor do que esse anterior, né? Por que esse programa faz exatamente a mesma coisa do que esse? A única diferença que a gente tem aqui é que nesse programa a gente usou a abstração funcional em nosso benefício para conseguir a redução do programa principal. Vamos dar uma olhada nesses programas agora rodando, para a gente ter uma ideia melhor do que eles fazem. Eu vou executar o primeiro exemplo. Vou primeiro entrar no diretório correto, desktop. Vou executar o exemplo 1, que é o nome daquele programa, desse aqui. Vou voltar aqui para vocês verem. Esse é o programa que eu vou executar. O que é que ele faz? Ele está me pedindo um número, eu vou colocar aqui o número. Em seguida, o que ele imprime para mim é a lista de seus divisores. 10, 8, vou colocar agora o número 11. Quando o número é primo, ele coloca, ao invés de colocar os divisores, ele identifica explicitamente que o número é primo, né? 1362, 1361, por exemplo, e assim por diante. Quando eu dou Enter, o programa para. Vamos agora executar esse programa, que é o exemplo 2. Eu vou só mudar aqui e vou executar da mesma maneira. 44,
10, 8, 11, 1362, 1361, 100 e Enter. Você vê que é exatamente o mesmo comportamento que a gente observa nesse segundo programa. Mas ele é muito menor e melhor de entender. Vamos dar uma olhada nele com mais detalhe. A grande sacada nesse programa é que ele agora usa duas abstraç'ões, que são essas duas que estão destacadas aí no texto, duas funções, para fazer parte do seu trabalho. Uma delas é a função é' e a outra delas é a função divisores. Vamos dar uma olhada no programa inteiro como é que ele ficou. Ele consiste no while true, ou seja, num laço, cuja condição de parada está aí explícita logo depois do início do laço. Ele consiste em ler um número, que na realidade é uma string, mas se a string for vazia, ele interrompe a leitura. Ou seja, eu leio números até que a string seja vazia. Em seguida, o que eu faço é a conversão desse número no inteiro, e finalmente eu chego ao trecho principal do programa, da lógica do programa, que consiste em testar se o número é primo, e em caso ele seja primo, a gente imprime a mensagem contendo o próprio número e a palavra primo. E caso não seja, a gente imprime o número e a sua lista de divisores. Isso é bem fácil de ver, bem fácil de perceber. Se houver um erro nessa lógica, a gente consegue facilmente identificar o que é isso. Muito bem, o que é que a gente precisa saber sobre as funções é' e as funções divisores? Bom, na verdade a gente não precisa saber muita coisa sobre eles. A gente não precisa saber que algoritmo foi utilizado para fazer eles funcionarem. O que a gente precisa realmente saber sobre eles é o que é que eles fazem. Não me interessa como eles atuam. Por exemplo, é' a gente sabe que ele deve receber um número e ele deve retornar, pela estrutura da frase que está escrita aí com ele deve retornar um valor boolean, um tipo lógico booleano. Se o número for primo, ele deve retornar true, caso contrário, ele deve retornar false. Isso está bem claro pela estrutura que a gente está vendo aí. Em seguida, a gente, olhando o uso de divisores, a gente percebe que o que deve ser esperado aqui é a própria sequência de divisores, os próprios números divisores, os divisores do número. A gente não precisa saber como é que ele vai fazer isso, nenhuma das duas funções. A gente só precisa saber o que é que elas fazem. Isso é suficiente para a gente entender e escrever esse programa. Esse é o papel da abstração. Vamos dar uma olhada nessa abstração de uma forma um pouco mais gráfica. Então, o que a gente está fazendo agora é pensar no nosso programa, que é esse bloco azul aqui, identificador de divisores e primos, como um todo composto de três partes. Uma das partes é o programa principal, a outra parte é a função é' e a outra parte é a função divisores. A gente costuma expressar o design de um programa, que é o projeto de como é que ele é feito, como ele é organizado, de forma gráfica, utilizando caixinhas e setas. Caixas indicam partes que têm certas responsabilidades e as setas indicam as dependências. Nesse caso aqui eu estou dizendo que o programa principal depende do programa é', no sentido em que ele chama essa função. Já é', por sua vez, não depende de mais ninguém. Ele precisa fazer isso, ele pode fazer isso independente das outras partes. Da mesma forma, divisores é independente das demais partes, mas o programa principal depende dela. Tá certo? Ela vai chamar divisores. A gente também indica aqui nesse design, nessa expressão gráfica do design, quais são os tipos que cada função recebe, quais são os tipos que ela retorna. Por exemplo, o é' recebe um inteiro e retorna um boolean. Já divisores recebe um inteiro e retorna uma lista de inteiros. Tá certo? A parte importante de um design é que a gente saiba com clareza quais são as responsabilidades de cada trecho, de cada parte do programa.